Chegou a hora daquele nosso bate-papo sobre saúde, acolhimento, bem-estar. Seja bem-vindo ao Viver Bem, o podcast da Unimed São José dos Campos. E o tema de hoje é obesidade. A gente está aqui com o Dr. Ronaldo Macedo, que é nutrólogo e vai conversar com a gente sobre esse assunto tão importante e que tem preocupado bastante, né, doutor? Muito obrigada pela presença. É um prazer vir aqui. Eu queria agradecer o convite, inclusive, porque é uma coisa muito atual, que a gente vê muito debate e que precisa ser muito esclarecido, né? Principalmente para o leigo, para a pessoa que vive o dia a dia e não tem tempo de se cuidar, não tem tempo de pensar na sua vida. Então, eu estou aqui para isso, né? E existem muitos mitos, né? Mas antes de começar a falar sobre eles, acho que é interessante a gente entender por que a obesidade é considerada uma doença. Bem, a gente vê que muitas pessoas estão acima do peso. Aqui na população brasileira, nós temos um índice de mais de 30% de sobrepeso e mais de 20% de obesidade da população geral adulta. Já está acontecendo isso na infância também. A obesidade, ela deve ser considerada uma doença porque ela precisa ser prevenida. Ela é uma ocorrência que causa lesão, que causa problema, causa alterações físicas, metabólicas, que vão levar a doenças crônicas, degenerativas, do coração, do pulmão, das articulações, do rim, dos órgãos internos. Então é muito importante a gente prevenir. Tudo que a gente tem que prevenir é naturalmente uma doença, um desgaste físico, né? É uma doença grave a obesidade. E por que ela acontece? E ela não tem cura? Não tem cura. Por quê? Porque depois que ela está instalada, a gente consegue reverter com vários artifícios, tipo redução de ingesta de calorias, com atividade física. Muitas vezes tem que recorrer a medicamentos, o que não é o ideal, mas às vezes é necessário. E cada caso é um caso, e às vezes tem que recorrer até a cirurgias, né? E é muito importante a gente entender que a gravidade vai só piorando se a pessoa não tomar uma atitude. Muitas vezes a gente vê pessoas que estão rígidas, estão felizes, vivendo a sua vida, brincando com os filhos, andando de skate, fazendo ciclismo, mas estão obesas. Por quê? Porque foram subindo na escala do ganho de peso em gordura, né? Que isso não foi combatido de forma alguma, não foi esclarecido, a pessoa não pesquisou a causa. E as causas são inúmeras. Então, pois é. Quais são essas causas, né? O que causa a obesidade? Bom, existe uma fração do problema que começa na gestação. Tá. Então, aquela pessoa que ganha peso demais na gestação pode transmitir como se fosse assim, uma ativação de um gene que todos nós temos. Todos nós temos, sim. Nós fomos gerados para criar gordura. Nosso projeto é lá do tempo de antes das geleiras. Então, só sobreviveu quem tinha capacidade de juntar gordura. De estocar. Porque a gente não tinha o que a gente tem hoje de alimentação, né? Então é muito importante entender isso, porque todos nós temos esse gene. Esse gene está lá dormindo, quietinho. Começou a aumentar o ganho de peso, você causa um estímulo, que é uma transformação epigenética, ou seja, passa de mãe para filho. Tá? E isso pode acontecer na gestação. Nasceu, teve uma alimentação inadequada, começa a juntar gordura também, por excesso de calorias, por falta de atividade física. Como a gente vê hoje em dia, muitas crianças ficam paradas em casa mexendo na telinha do computador ou na telinha do tablet. E por aí vai, né? A gente vê muitos exemplos de inatividade física. E nós fomos feitos para ser guerreiros, para correr atrás da comida. Caçadores. Coletores, caçadores. Nós tínhamos que ser caçadores desde que nascemos. Sim. Por quê? Porque nós não fomos feitos para ter cartão de crédito, supermercado e disque pizza. Tudo pronto, né, pra gente. Não, a gente não foi feito para isso. Sim. Então, são pequenas coisas que vão se somando no dia a dia e que vão fazendo a gente ganhar peso naturalmente pela nossa característica genética. Tá, então a gente tem esse gene.
Ok. Número 2. Ah, tá. Aí vem o ambiente obesogênico que a gente vive. Então você tem a necessidade de sair do peito da mãe. A gente sabe que o aleitamento materno inibe completamente a obesidade, previne a obesidade. Mas completamente? É impossível o neném que mama no peito ser obeso. Ele tem Verdade. muito peso, mas ele não é obeso. Porque aquilo que faz o peso dele é qualidade, não é quantidade. Mas isso você está falando, inclusive na vida adulta, independente da... 40% das crianças que mamam no peito até 2 anos nunca ficam obesos. Ah, então tem uma prevalência... 90% das crianças que nunca mamaram no peso podem ficar obesas. Podem entendi. Porque depende do outros ambiente fatores, que ele vai viver. Né? Entendi. Depende se ele vai fazer uma atividade física na escola e mais uma atividade física fora da escola. Depende se ele vai ter uma família obesa, que já tem genética obesa. E por que a família é obesa? Porque o ambiente é de comidas obesogênicas. Entendi. Então é muito interessante a gente separar as coisas. Pode haver problemas hormonais, que também levam, mas são mais raros, tá? E existem também aqueles problemas psiquiátricos, problemas emocionais. De compulsão. De compulsão alimentar, que a pessoa vai adquirindo. Por quê? Porque é uma fuga, é um prazer. Tá. Todo prazer parece que tem uma atração natural, né? Então, a gente tem que começar desde cedo, educando o paladar, para a gente não chegar aos 18, 19 anos, não como pera, não como abacate, não caqui, não, o que é caqui? Eu não quero saber salada, não ponha salada no meu prato. Sim. Brócolis não, por favor. E a gente sabe que quanto maior o teor de fibras que a gente come, maior é a saciedade que a gente adquire. Então é muito importante a gente educar o paladar, porque a gente sabe que quem namora o brigadeiro não casa com o abacaxi. Essa eu nunca tinha ouvido. Porque o brigadeiro é doce, é gostoso, Sim. satisfaz a todos os paladares. E o abacaxi? Eu adoro, enfim. 10% Mas tem pouca gente que gosta, talvez. Agora, doutor, é possível um obeso ser saudável? Porque a gente escuta muito, principalmente hoje, as pessoas colocarem, eu sou obesa, mas os meus exames estão todos em dia, eu sou mais saudável do que muito magrinho, por exemplo, né? Isso. É possível, doutor? Exatamente. Os magrinhos também têm seus problemas, né? Muitas vezes são magrinhos, mas tem um triglicerídeo lá em cima, tem um colesterol também alterado, tem uma glicemia alta, às vezes é magrinho porque é diabético e não sabe. Sim. Mas e o obeso? Quando que ele é saudável? Ele pode ser saudável quando ele está equilibrado. Exatamente nesse dia que essa pessoa fez o exame, está tudo equilibrado, está saudável. Não está com dor, não está com falta de ar. Mas se ela continuar acima do peso, com aquele excesso de gordura, fazendo inflamação no corpo dela a vida toda, um dia vai aparecer alguma coisa. Entendi. Aí ela descompensa. Pode descompensar. Por quê? Porque dá um problema de resistência insulínica, que é um problema de alteração da ação da insulina, levando a um tipo de diabetes tipo 2, que a gente chama, né? A pessoa começa a ter um problema para fazer o metabolismo do açúcar. Parece diabetes, mas não é. Mas é o oposto. Tá? Ele vai ter muita insulina em vez de não ter insulina. Entendi. Pode acontecer também dele ter um problema de colesterol, de triglicerídeo, pode ter um problema de pressão arterial, problema articular. Ou seja, mesmo insuficiência renal, e aí vai. Mesmo ele estando com os exames em dia, naquele momento, a recomendação é perder peso. É como se fosse, vamos tirar uma foto de uma pessoa que está pulando de paraquedas. Tá. Ela pulou feliz. Vamos acompanhar até o final para ver o que acontece quando pousar? Então, aquela pessoa que está obesa, a gente não sabe como é que ela vai estar daqui a 6 meses, 1 ano, Claro. 3 anos. Mas as chances dela ter Ela pode se um cuidar quadro de e saúde... se manter estável? Sim. Sim. Ela pode regular. Tem muitos clientes e conhecidos meus que estão acima do peso e que estão saudáveis há anos. Mas acima do peso é a obesidade? Mas um dia vai chegar o quê? A velhice.
Entendi. Na velhice não tem jeito. Entendi. E acima do peso é uma coisa, obesidade é outra, acima, né, doutor? Acima do peso é uma coisa, tá? A gente divide, assim, existe um índice de proporção do tamanho, da altura da pessoa com o peso da pessoa, que se chama índice de massa corporal. Certo. Então, essa proporção é feita calculando o peso e a altura da pessoa, certo? E aí, quando você tem um índice de massa corporal maior do que 27, você chama de sobrepeso. E acima de 33, você chama de obesidade. Tá, perfeito. Isso varia de acordo com a idade, varia de acordo com o sexo. Tá? Mas existem formas da gente calcular e classificar aquela pessoa para ver o grau de risco que ela tem. Agora, é muito comum também ouvir obesos dizendo que não comem muito. É verdade. Porque num primeiro momento a gente acho que o senso comum considera que a pessoa que está obesa, ela come uma quantidade exagerada de comida. Existe essa possibilidade da pessoa não comer muito e estar obesa, doutor? Existe essa possibilidade, sim, porque aquela pessoa pode ter uma alimentação mais obesogênica, ou seja, que causa um aumento muito grande da glicemia, que causa um acúmulo de gordura, apesar dela comer pouco. Então, aquela pessoa que não come fibra nenhuma, às vezes ela come pouco, mas come só carboidrato. Entendi. Então, ela come pouco, mas ela é obesa porque só come carboidrato. Perfeito. Então, a partir do momento que você só come carboidrato, você só favorece o crescimento da gordura. Então, você vai se tornando obeso aos pouquinhos. Aquilo não foi assim de repente. Foi acontecendo e a pessoa não tomou nenhuma atitude. Quando que acende o sinal de alerta? Bom, aí depende muito de cada um, né? Tem pessoas que já têm um passado familiar meio perigoso, então já procura auxílio antes de chegar a um nível extremo, né? E outras pessoas que começam a ter sintomas, né? Começam a ter sintomas de pressão alta, de desmaio, de tontura, de falta de ar, cansaço para andar, falta de disposição para os trabalhos diários normais. Não estou falando nada excepcional. Existe muita gente que busca, eu acho que a maioria, inclusive, né, doutor, busca dietas e fórmulas para perder peso mais rápido. Por exemplo, o jejum intermitente agora está bem comum, tá bem na moda, assim, né? Bem na moda. Funciona? Funciona para você perder 5% do peso. Depois disso ele estabiliza. Existe o jejum intermitente que é feito para atletas profissionais. Esse jejum intermitente é muito mais sofisticado do que aquele que a gente vê numa folha de revista ou numa publicação de internet. Tá? Então, você teria que ter um período de jejum prolongado, vai ser calculado pela sua calorimetria indireta, que é um exame que verifica quanto você gasta mesmo de caloria por dia para se manter vivo, sem fazer exercício. E existe a calorimetria do exercício. Então, você teria que combinar esses exames sofisticados para poder fazer a avaliação do gasto calórico, do gasto proteico dessa pessoa e programar para essa pessoa ingerir exatamente aquilo no período de alimentação, que são só 6 horas por dia. Entendi. É altamente especializado. É sofisticado, né? Sofisticado. Claro. E lógico não que é um parar atleta... de tomar o café da manhã e comer 2 horas da tarde. Não adianta, né? Até porque um atleta também ele tem todo um acompanhamento, né? Não só naquele período do jejum, mas tem nutricionista, alimentação, tem nutrólogo, tem endocrinologista, tem preparador físico, tem um monte de exame, tem bioimpedância, tem calorimetria, etc. Agora, qual é o maior mito quando a gente fala em obesidade? O que você mais escuta no consultório que você assim acha que ainda hoje as pessoas acreditam? O maior mito é: eu vou conseguir perder peso sem fazer atividade física. É o maior mito que tem. Porque, vamos entender uma coisa, nós temos um centro regulador da fome. Esse centro regulador da fome, ele está ligado ao estômago, à sensibilidade cutânea por causa do frio e do calor, ele está ligado
a nossa produção de insulina do pâncreas, está ligado à pressão arterial, está ligado a tudo. Então, todas as informações chegam ali para fazer você comer mais ou menos. Então, você está acostumado a comer uma determinada quantidade no verão. No inverno, você vai comer mais, porque o centro da fome não fica com saciedade com a mesma quantidade só por causa do frio. E aí, outros fatores, como atividade física, hidratação, idade, repouso, horas de sono, tudo influencia a saciedade. Então, não adianta, o que a gente tem que fazer atividade física. A gente precisa, deixa eu só completar essa parte do centro, porque lá dentro do nosso cérebro todo mundo é igual. Mas o homem e a mulher, não interessa, você tem um centro de saciedade. E aquele centro se divide em 2 pedacinhos. Um que é o centro da saciedade física. Então, você encheu o estômago, você matou a fome. E tem o centro da saciedade hedônica, que são as neuras, que são as psicoses, que são as compulsões alimentares. Você come para substituir alguma coisa, de repente? Você come para ter alegria. Porque um dos grandes prazeres da vida é comer. Só que a gente precisa aprender a substituir esse prazer se quiser tratar a obesidade, senão não vai dar certo, né? Hoje, quais são os métodos mais eficazes? A gente pode dizer que existe um método que é mais eficaz para o tratamento da obesidade? Não. É um trabalho multiprofissional, extremamente complexo. Não existem 2 pacientes iguais. Eu tenho a oportunidade de tratar até de gêmeos idênticos e cada um tem um problema. De forma diferente. Então é muito interessante a gente se aprofundar no problema do paciente, nesse caso, e entender de onde começou a obesidade. Se é de família, se é um mau hábito, se foi a merenda escolar, se foi... O que causou isso? Foi o hábito de casa? Foi o quê? Foi a família? Então, cada caso é um caso. E não existe um tratamento único. Né? O pão francês é um vilão? O pão francês tudo que... Ou o pão, de um modo geral, né? Ele é um vilão? Mais ou menos, vamos entender. Tudo depende da quantidade e da frequência que você vai comer. Tem pessoas que, dentro da sua capacidade de ingerir calorias, está incluído o pão francês. Sim. É farinha branca? Sim. É inflamatória? Sim. Mas aquela pessoa não tem uma obesidade, ela não tem uma inflamação, então ela tolera um pão francês sem piorar a situação. Cada caso é um caso. Lógico que as farinhas integrais têm um efeito muito mais saudável. Por quê? Porque a farinha integral tem mais fibra e ela mantém o estômago cheio por mais tempo. Isso dá mais saciedade e, naturalmente, você vai ingerir menos calorias. A dieta, digamos assim, doutor, de uma forma bem... para que todo mundo entenda, né? Ela tem que ser para o resto da vida? Para uma pessoa obesa? A obesidade é para o resto da vida. A gente consegue melhorar... A obesidade é para o resto da vida. Mas a dieta, por exemplo... Vou chegar lá. Porque você vai ter que fazer uma mudança de comportamento para o resto da vida. Então, a mudança de comportamento inclui atividade física e cortar os alimentos que são perigosos para você. Então, isso é uma dieta. Que é o que a gente chama hoje de mudança de... Não é mudança de hábito, né? Mudança de hábito. Não é essa palavra. Alteração comportamental. Agora, tem uma coisa. A gente precisa entender que a palavra dieta dói no ouvido de todo mundo. Todo mundo. Quem que gosta de dieta? Ninguém. Porque automaticamente você associa uma restrição eterna daquilo que você gosta. Exatamente, porque isso dá mais angústia e dá mais escape. Quando você não tem ninguém olhando. Você não se sente culpado porque não tem ninguém olhando, você vai lá e come o bolo que sobrou. Então é muito importante a gente classificar as pessoas assim. Você tem que fazer restrição disso, restrição daquilo. Mas eu posso ir na festa do meu primo? Pode. Cuidado, não vai comer 20 coxinhas, vai comer 2. Então a gente precisa dar os valores para que a pessoa tenha o prazer de conviver, para que ela tenha a alegria de viver, para que ela não se sinta reprimida, porque isso vai dar... depois uma depressão, que é muito pior. E tem o tal do efeito rebote. O efeito rebote é quando você consegue o sucesso na perda de peso e você tem que entender que aquela célula de gordura é meio
assim, uma praga, né? Então é como se fosse um capim selvagem. Tá. Você deixou de molhar, ele murcha. Mas você deixou cair água, ele brota de novo. Ok. Leva 2 anos para morrer. Aquela gordura tem que ficar magra, ou seja, a célula de gordura tem que emagrecer, tem que esvaziar e ficar 2 anos vaziazinha. Porque senão você vai ter um rebote. E rebote é o quê? Você estava indo nessa direção, de repente você voltou, mas até você voltar para a direção certa demora muito tempo. Aí você ganha 2 quilos, 3 quilos por causa de uma saída, de uma fugida. Então, se você de repente conseguir, nesse período de 2 anos, um resultado interessante, uma perda de peso, de fato, que te tire aí do índice de obesidade, dificilmente você volta a engordar? Se você não regredir nos seus princípios de vida. Tá. Eu vou voltar a comer pizza toda noite. Não adianta, Não, né? sim. Mas aí você se consegue... você mudou seu comportamento e se manteve magro, você consegue ter um afrouxamento da dieta. São 2 anos, então. 2 anos, mas isso não é fixo. Tá. Porque nesses 2 anos pode ter aparecido as complicações da obesidade. Entendi. Você não sabe, porque a obesidade é por resto da vida. Tá, ok. Esse é que é o problema. Então você conseguiu manter a gordura fechadinha lá por 2 anos. Maravilha. Mas você resolveu comer. O que é que aconteceu? Você produziu nova gordura porque você tem o gene da obesidade ativo. Ou seja, o gene não morre nunca. Entendi. É pro resto da vida. Mas é interessante a gente pensar que seria um tratamento de 2 anos, que depois disso, não que você vá voltar... Isso ajuda a gente, né? a sobreviver. Ajuda a gente a aguentar o sofrimento da privação. Sim, porque a gente ficou 2 anos agora durante a pandemia, muita gente comendo muito e com muitas privações, muito, né? Ao mesmo tempo. Então, se a gente pensar que, de repente, 2 anos passam assim, e eu sei que é um trabalho muito difícil, né, doutor? Não é tão simples assim. Mas é interessante para os pacientes também imaginarem esse cenário, né, não a curto prazo, tipo 1 mês. Exatamente. E tudo que a gente pensa a curto prazo vai por água abaixo. Não adianta. Vamos fazer um projeto de emagrecimento? Vamos. Então tá. Quanto é seu excesso de peso? Tanto. Então vamos perder 10% primeiro para depois sorrir? É impressionante a alegria da pessoa quando ela perde 10%. Dá um ímpeto, dá uma vontade de continuar enorme. E é aí que a gente tem que saber aplicar a dieta, saber aplicar os conselhos. Nem tudo é dieta, apenas é substituição. Sim. Por exemplo, eu vou tirar o arroz. Não vai tirar o arroz, você vai trocar por arroz integral. Mas eu não gosto. Mas eu também não gostava de fazer prova de matemática, mas tinha que fazer. Entendi. Entende? Então são coisas que a maioria das pessoas não quer ter trabalho. Ir para academia, não precisa ir para academia. Você tem uma bicicleta com o pneu vazio em casa, enche o pneu da bicicleta, vai andar de bicicleta. Uma caminhada, né, doutor? Faz uma caminhada. Não é? Vamos conviver com os amigos? Mas vamos conviver ao ar livre, não vai ficar numa choperia tomando chopinho, comendo linguiça. Perfeito. Não é verdade? Com certeza. É isso que faz a diferença. A gente precisa ter um apoio, não só psicológico, mas um apoio físico também, da família principalmente. Não pode ficar sendo criticado. Então eu, quando vou tratar de um caso mais grave, eu chamo a família. Vem cá todo mundo. Não quero ver piadinha, não quero ver brincadeira, isso aqui é sério, a gente precisa fazer. Vou dar um exemplo. Uma criança de 4 anos com 34 quilos. Nossa. Qual é o peso normal de uma criança de 4 anos? Olha, eu não sei. 16 quilos. Nossa. Mais Já que o tive dobro, esse né? caso. E qual era o problema? Dinheiro. Morava com a avó e a avó só podia comprar leite e botar maisena. Mais nada. Ela comia leite com maisena o dia inteiro. Aí nós tivemos que agir. Chamar o serviço social, tivemos que chamar a prefeitura, tivemos que fazer todo Quer dizer, cada caso é um caso. Essa criança está bem, mas continua obesa. Não tão obesa quanto antes. E tem tanto caso que a gente vê que a gente fala assim, puxa, mas faltou uma amizade, alguém pegar nas costas dele e falar, vem cá, meu amigo, deixa eu te ensinar uma coisa. Então, todo mundo pode ajudar na obesidade, né? Perfeito. Não só a família, mas os vizinhos, os parentes, o ambiente de trabalho.
Então, é muito comum a gente receber, às vezes, vamos fazer festinha de aniversário, cadê as frutas da festinha? Quem leva fruta para a festinha? Não, é bolo com chantilly, bolo com chocolate, é salgadinho e refrigerante doce. É que muitas vezes essa pessoa que quer colocar fruta na festa, que de repente quer incentivar alguém a emagrecer, a perder peso, ela é taxada também como a chata, né? A que não se mexe na minha vida, né? E então, às vezes é difícil essa abordagem também, né? Eu concordo, mas eu acho assim, precisa haver uma divulgação maior dessa doença, porque essa doença mata. Essa doença leva à degeneração de todos os órgãos, leva à degeneração até cerebral, né? A gente sabe que o Alzheimer é muito mais presente nos obesos, ele acontece muito mais cedo, né? É muito importante a gente evitar essa doença mata, acaba com o ser humano. Então precisa haver conscientização para que as pessoas tenham ações que façam o mundo achar normal comer fruta. Porque as pessoas vão ter o desenvolvimento de um paladar de preferência. Todo mundo prefere uma coisa. Você prefere queijo ou prefere manteiga? Você prefere peixe ou prefere presunto? Cada um prefere uma coisa. Sim. Mas precisa haver uma aceitação das outras opções. Isso tem que ser gerado lá atrás. Na infância. Lá na infância. Mas dá para mudar também. É mais difícil, mas dá, difícil, né, doutor? Não mudar a preferência, mas mudar o hábito, né? Eu comparo a preferência alimentar com um time de futebol. Você mudar de time... É difícil, né? Olha, é difícil. Doutor, muito obrigada pelo bate-papo, pela conversa. Foi um prazer. O prazer foi todo meu. Sempre que eu puder ajudar, tuas ordens. Com certeza, doutor Ronaldo, muito obrigada. Obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço. E é isso, gente. O nosso bate-papo fica por aqui. Espero você no próximo episódio. Espero que você tenha aproveitado as informações e, de repente, né, se motivado a mudar hábitos, mudar de vida ou incentivar alguém a fazer essa mudança, esse movimento. Até a próxima.